students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome to the class. Vocês são muito bem-vindos à nossa aula de inglês e você pode já deixar preparado aí um computador ou então um celular com acesso à internet ou um caderno, caso você não tenha, para que você possa acompanhar a aula conosco, certo? Bom, vamos começar falando do objetivo da aula? Bom, o objetivo da aula de hoje é organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do texto, para adequá-las ao gênero proposto. E aí, gente, você sabe escrever textos em inglês? Ah, chega a dar um frio na barriga quando a gente fala em escrever texto em inglês, né? Nossa, professora, mas eu não sei escrever um texto em inglês. Gente, nós não estamos falando aqui de um texto de uma página inteira ou 2 folhas de caderno. Não, o texto pode ser um parágrafo curto, pode ser um diálogo ali curtinho, não precisa ser um texto muito extenso. Mas o importante é que você saiba escrever uma frase, 2, 3, um texto pequenininho. Mas é assim que começa. Você começa escrevendo pouco e aos poucos você vai aumentando. Daqui a pouco você já está escrevendo um texto maior aí em inglês. É questão de prática. Bom, gente, vocês vão acessar a plataforma Inglês Paraná, vão digitar o seu login, a sua senha, nível 1, unidade 2, a lição 2, expressões, apresentando um novo funcionário. Então, se você tem acesso à internet, tem um computador, um celular aí que você possa utilizar agora, então você vai fazer o passo a passo aqui dessa tela e vai me aguardar aqui para a gente começar juntos. Não clique em começar ainda, tá? Aí nós vamos começar junto, você vai fazendo as atividades na plataforma juntamente conosco. Mas se você não tem acesso à internet agora, não vai conseguir logar na plataforma nesse momento, não tem problema. Você também vai acompanhar a aula conosco e registrar algumas coisas no seu caderno. Combinado? Let's go, students! Muito bem, alunos. Então, se vocês conseguiram logar na plataforma, vocês estão nessa tela da unidade 2, lição 2, e hoje nós faremos a atividade 4, que são as expressões apresentando um novo funcionário. Então, agora sim você clica em começar, e aí nós temos um vídeo. Assista o vídeo e estude a linguagem. Nós temos aqui algumas expressões que vão aparecer aqui ao lado, que são expressões importantes para a lição desta aula. Sally. Sally Phillips. Oh, hi, Todd. Hi. Welcome to the company. Thanks. Let me show you to your desk. Okay. Sorry to hear that. So, this is your desk, Okay. and that's my desk. Hi. Hello, Joan. Ah, Sally. This is Joan. Joan, this is Sally. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Welcome to the company. Thanks. Okay, see you later. What is happening in the video? O que está acontecendo no vídeo? Vocês conseguiram observar ali o que está acontecendo? Bom, a Sally é uma funcionária nova da empresa, né, e o Todd está apresentando
Ela para Joanne, que é a gerente, está apresentando para ela o escritório, mostrando onde é a mesa dela, é isso que está acontecendo ali. Então, nós temos algumas expressões que foram destacadas aqui ao lado. Vamos ouvir e repetir? Welcome to the company. Welcome to the company. Bem-vinda à empresa. Para agradecer, a pessoa disse Thanks. thanks, obrigada. Let me show you to your desk. Let me show you to your desk. Deixa eu levar você à sua mesa. Sally, this is Joan. Joan, this is Sally. Aqui, ele está apresentando uma à outra. Então, ele diz, Sally, this is Joan. Joan, this is Sally. Okay, see you later. Ok, see you later. Quer dizer, ok, vejo você mais tarde. Então, essas expressões foram destacadas aqui desse vídeo para a gente estudá-las melhor. Então, nós temos aqui uma atividade sobre esse diálogo que vocês acabaram de ver. Nós vamos ouvir o áudio, arrastar e colocar as frases na ordem correta dentro do quadro. Então, vou colocar para vocês ouvirem todo o diálogo, toda a conversa e depois a gente vai pausando para organizar as frases na ordem correta. Sally, this is Joan. Joan, this is Sally. She's a new employee. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome to the company. Thanks. See you later. Bom, então agora nós vamos pausar em cada fala para que a gente possa organizar o nosso texto na ordem. Vocês perceberam que essas frases estão todas embaralhadas. A gente precisa arrastá-la e colocar em ordem. Vamos lá então? Sally, this is Joan. Então, Sally, this is Joan. Então, é a primeira que já está aqui, ó. Não precisamos movimentá-la. Depois, Joan, this is Sally. então, John, this is Sally. Então, é essa última fala que nós vamos trazer aqui, ó. Né? O Todd está apresentando a Sally para Joan. She's a new employee. She's a new employee. O que é employee, gente? É funcionário ou funcionária. Então, ela é uma nova funcionária. She's a new employee. Nice to meet you. E a Joan diz, nice to meet you, que também já está aqui na sequência. Nice to meet you, prazer em conhecer você. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Então, vamos trazer aqui. A Sally responde, prazer em conhecer você também. Welcome to the company. Welcome to the company. Já está aqui, ó. Bem-vinda à empresa. Thanks. See you later. Thanks, ela agradece e o Todd diz see you later. Te vejo mais tarde, até logo, até depois, certo? Então vamos conferir a resposta. E agora eu vou pedir para que vocês copiem esse diálogo no caderno de vocês, porque daqui a pouco vocês terão que escrever um diálogo. Então é bom vocês terem esse diálogo no caderno, caso vocês precisem consultar alguma informação, algum vocabulário, ok? Vou dar um tempinho, vocês vão copiar esse diálogo, essa conversa, em que está se apresentando um novo funcionário. Já voltamos.
Muito bem, alunos. Agora nós vamos para a próxima atividade. Nessa atividade, a gente vai treinar a pronúncia das frases. Então, nós vamos escutar a gravação, vamos repetir e quem está logado na plataforma vai clicar no microfone para gravar a sua voz, para que a plataforma corrija a sua pronúncia. Se você não estiver na plataforma, não tem problema, você repita junto comigo. Vamos lá? Sally, this is Joan. Sally, this is Joan. Então, Sally, essa é a Joan. Joan, this is Sally. Joan, this is Sally. Esta é a Sally. She's a new employee. She's a new employee. Ela é uma funcionária nova. Welcome to the company. Welcome to the company. Bem-vinda à empresa. Thanks. Thanks. Então, ela agradece. Obrigada. See you later. See you later. Até mais tarde. See you later. Muito bem, alunos. Encerramos essa etapa. Congratulations. Muito bem, agora nós vamos para a tarefa final dessa lição 2, que é a 5 aqui, atividade 5, a nossa tarefa final, recebendo um novo funcionário. Essa tarefa, ela tem um contexto, que é importante a gente ler e entender o contexto para poder interagir com o vídeo. Então, um novo funcionário, o John, acabou de chegar no seu escritório. É o primeiro dia dele. Dê as boas-vindas a ele, mostre a sua mesa e apresente a Maria, a colega que senta ao lado dele. Quando for se apresentar, dê seu próprio nome. Ouça e grave a resposta correta. Quando vir uma lacuna, complete com informações verdadeiras sobre você. E aí, como você receberia o John, um novo funcionário da empresa? Vamos fazer então a atividade? Nós vamos ouvir e escolher qual é a resposta mais adequada. Vamos lá? Good morning. I'm John. I'm a new employee. Então, ele cumprimenta. Good morning, I'm John. I'm a new employee. Então, ele está dizendo, eu sou um novo funcionário. O que a gente vai dizer para ele? Ok, see you later. Hi, I'm, nice to meet you. Ou I'm years old, how old are you? Bom, nós vamos então na letra B. Nós vamos cumprimentá-lo, vamos nos apresentar e dizer nice to meet you, prazer em te conhecer. No caso, então, a letra B. Eu vou dizer o meu nome, onde está a lacuna, e você vai dizer o seu. Vamos lá? Hi, I'm Andrea. Nice to meet you. Nice to meet you too. Então, ele diz, nice to meet you too. Prazer em conhecer você também. O que nós vamos dizer para ele? And this is your computer. Hi, I'm a new employee. Ou welcome to the company. Então, a gente vai dizer a ele bem-vindo, né? Que ele é bem-vindo à empresa. Welcome to the company. Bem-vindo à empresa. Thanks. E ele diz, thanks, obrigada. E aí, veja, a gente tem a imagem ali da mesa, né? Então, o que a gente vai dizer para ele? John, this is your desk, and this is your chair. Ou John, this is Maria. Então, a gente vai mostrar que essa é a mesa dele, com a letra A. John, this is your desk. Ele não captou a opção correta, vamos repetir. John, this is your desk. Great. Ele disse great, ótimo. E agora a gente vai apresentar o computador dele. Então a gente vai dizer, and this is your computer. Maria, this is John. On this is your desk and your chair. Então a gente vai falar a letra A para apresentar a ele o computador. And this is your computer. Hello.
E agora apareceu a Maria, né? O que a gente vai dizer? John, this is Maria. Maria, this is John. Ou então, this is your desk. Welcome to the company. Ou when this is your desk and chair. Nesse caso, a gente vai falar a letra A. John, this is Maria. Maria, this is John. Nice to meet you. Nice to meet you too. Então, nice to meet you too, né? Prazer em te conhecer, prazer em conhecer também. E aí, o que a gente vai dizer? This is your desk, what's your name? Ok, see you later. Vamos nos despedir com a letra C. Ok, see you later. Muito bem, alunos. Encerramos mais essa etapa e essa lição. Congratulations! Muito bem, alunos. Agora é a hora de nós praticarmos, então, aquela escrita em inglês que nós falamos no comecinho da aula. Então, você vai escrever, sim, agora um texto em inglês. Não se preocupe, porque você vai escrever um pequeno parágrafo em inglês de um diálogo para apresentar um novo colega para sua turma. A gente aprendeu agora nessa lição como que se apresenta um novo funcionário na empresa. E você vai agora, então, escrever um diálogo apresentando um novo aluno da escola, tá? Para sua turma. Lembre-se que toda escrita envolve esses passos. Quais são eles? Primeiro passo é o planejamento do texto, rascunho das ideias. Então aqui você vai pensar o que você vai dizer, que frase você vai utilizar, como que é o nome desse novo aluno que você está apresentando à sala. Você vai pensar em todos os detalhes do seu texto. Tá? Essa parte é o planejamento da escrita. Você vai planejar aquilo que você vai escrever. O segundo passo é você escrever o texto. Colocar todas aquelas ideias que você planejou, que você organizou na sua cabeça, você vai passar ela para o papel. E por último, e é o terceiro passo, você vai fazer a revisão daquilo que você escreveu, vai fazer a correção que for necessária fazer ali e fazer a reescrita da versão final. Então agora eu vou dar um tempinho para vocês façam o primeiro passo e o segundo, que é o quê? Primeiro passo, planejar o que você vai escrever, pensar. Como que você vai fazer isso? Lembra que eu pedi para que vocês copiassem um diálogo lá da atividade? Se for necessário, dê uma olhadinha lá, tá? Se você ficar em dúvida o que você pode escrever, você tem lá as frases, certo? E você vai fazer, então, esse planejamento e a escrita do rascunho. Eu vou dar um tempinho para isso. Depois eu vou dar mais um tempo para que vocês possam fazer a reescrita da versão final. Por enquanto, então, você vai fazer o rascunho, os dois primeiros passos. Planejamento do texto e a escrita do texto. Nós já voltamos.
E aí, gente, conseguiu montar aí o seu rascunho, escrever o seu texto? Bom, então agora nós vamos para o terceiro passo, que é a revisão e a reescrita. Então é muito importante você reler aquilo que você escreveu, corrija aquilo que for necessário. Você pode também trocar o texto com um colega de classe para que ele possa ler o seu e tentar identificar de repente algo que não ficou muito certo ali, você não conseguiu identificar, e vice-versa. Você lê o texto dele, ele lê o seu e vocês trocam uma ideia ali sobre o que poderia ser melhorado ou arrumado nesse texto. Depois de feito isso, então, você vai escrever a versão final, aquela que você vai entregar para o seu professor, certo? Então, vou dar mais um tempinho para que você possa fazer essa revisão e fazer a reescrita da versão final. Já voltamos! Vocês perceberam que quando a gente faz esse passo a passo aqui, quando a gente faz o planejamento, faz a escrita do rascunho, a gente organiza primeiro as ideias antes de passá-la para o papel, fica mais fácil de escrever um texto? Isso vocês podem colocar em prática sempre que vocês tiverem que escrever algo em inglês ou até em português. Essa dica também vale para português. Sempre você organize as suas ideias primeiro, pense o que você vai dizer, como você vai dizer e depois você passa isso para o papel. E nunca entregue um texto antes de revisá-lo e passar a limpo, certo? Bom, gente, escrita de texto é prática. Quanto mais você escrever, você vai perceber que vai ficando cada vez mais fácil essa atividade. Bom, o que aprendemos nessa aula? A organizar ideias para a escrita de texto. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. É sempre muito bom ter a companhia de vocês. See you next class. Bye bye, students!